tipo Abel. Damos graças aos pais celestiais e a Deus por nos dar mais um dia de vida nesse lindo sábado. Então, ontem nós falamos da perspectiva de vida tipo Caim. Agradecemos a todos os irmãos para estar aqui como uma família. E realmente, como o nosso irmão Ricardo acabou de dizer, está escrito na página 409, que se por um lado a perspectiva de vida tipo Caim afastava as pessoas de Deus e da fé, por outro lado, a perspectiva de vida tipo Abel levava as pessoas a procurar Deus de uma forma mais profunda e interna. Esse é naquele momento. No mesmo período, porque estamos no período dos conflitos religiosos e ideológicos. Esse período parte de 1648 até 1789. A data de 1648 é marcada pelo Tratado de Westfalia, que colocou um fim à guerra entre os protestantes, liderados por Lutero, e os católicos, que eram liderados pelos papas. 1789 é marcado pela Revolução Francesa. A partir de amanhã, vamos ver também essas revoluções que aconteceram naquele tempo, os seus porquês. Mas hoje vamos falar dos conflitos religiosos nesse período de tempo de 140 anos. Ontem falamos dos conflitos ideológicos. Hoje vamos falar dos conflitos religiosos. Então, aqui as pessoas também já adquiriram a liberdade de ler a Bíblia da maneira dele. Por quê? A opressão que a Idade Média colocava em cima das cabeças dele, que a Bíblia não pode ser lido por qualquer pessoa, lida por qualquer pessoa, isso já tinha terminado. Tinha terminado o Tratado de Westfalia, que deu razão a Lutero. Nos territórios conquistados pelos protestantes, ficaram reconhecidos, ficaram livres. Então, o protestantismo torna-se agora a religião central. Deus abandona o catolicismo. Agora é o protestantismo. É dentro do protestantismo que o Messias vai nascer. Então, dessa liberdade, surgiram muitos pensamentos. Talvez eu poderia esclarecer um pouco. Aqui, a liberdade religiosa é diferente daquele decreto que determinou o catolicismo como religião do Estado. Esse decreto foi 392 depois do Cristo. 392 depois do Cristo. Aqui estamos em 1648. São momentos diferentes, conteúdos diferentes, providências diferentes. Então, aqui as pessoas são livres de rezar a Deus como bem entender. Aqui também tivemos conflitos nos pensamentos religiosos. Então, aqui tinha um religioso, um filósofo religioso, chamado Immanuel Kant. Esse filósofo religioso, como a data está em 1724, 1804, ele completamente, como está escrito aqui,
Kant deitou por terra o empirismo que sustentava a ideia de que a cognição é determinada pelos objetos externos, no campo de pensamento filosófico. Estamos na página 410. Kant completamente contrariou essa forma de pensar de que o conhecimento adquirimos pela experiência. Kant disse não. Para você adquirir a experiência, o conhecimento pela experiência, precisa ter o intelecto interno. Isso que Kant disse já nesses anos do século XVIII. Que você sem intelecto interno, você não vai ter o verdadeiro conhecimento da matéria, só com a experiência. Ele afirma isso na página 409, quando ele disse assim, página 409, estou a ver aqui, se começamos de baixo para cima a contar as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kant disse assim, segundo Kant, as nossas várias sensações ocorrem através do contato com os objetos externos. Isolados, esses podem dar-nos os conteúdos da cognição, mas não pode atualizar a cognição em si. Para uma cognição completa, é necessário possuir determinadas formas de intuição e pensamento que são a priori e transcendentais, que significa espiritual, para unir os valores com os vários conteúdos que são a posteriori e experimentais. Essa é agora a experiência física, através de um julgamento sintético. Essa frase, quando lê, parece pouco difícil, mas não é tanto assim. Não é tanto assim. Essa frase podemos entendê-la na página 57, Os que acordaram da cama. E que teu livro, por favor, vão no Princípio Divino, na página 57, capítulo 1. Na página 57, capítulo 1, estamos na seção 6, do capítulo 1, o mundo imaterial e o mundo material centrado nos seres humanos. Aí está claro, explicando o que Kant disse no século XVIII. O que está dito aqui? Que o corpo não pode agir sem a mente. O corpo não pode agir sem a mente. E uma pessoa não pode realizar verdadeiras ações sem estar relacionado com Deus. E continua. Da mesma forma, o mundo material não pode manifestar o seu verdadeiro valor sem estar relacionado com o mundo imaterial. E o parágrafo continua. Além disso, tal como não conseguimos discernir o caráter de uma pessoa sem sondar a sua mente, não podemos compreender o verdadeiro significado da vida humana sem compreender Deus. Também não podemos compreender verdadeiramente a natureza e a estrutura do mundo material sem antes compreender a natureza e a estrutura do mundo imaterial. O mundo imaterial, o mundo espiritual, está na posição de parceiro sujeito, e o mundo material, o mundo físico, está na posição de parceiro objeto. Então, sabe, não podemos compreender o mundo físico sem perceber o mundo espiritual. Essa é a razão pela qual a ciência hoje leva pessoas no buraco. E nem chegamos a compreender. Nem chegamos a compreender direito. Estamos a destruir as coisas pensando que somos inteligentes. Esse é que o Kant queria dizer. Primeiro precisa de uma intuição espiritual. Aí que podemos perceber a matéria. Mas se baseando-se na experiência simples, física,
isso vai trazer, e tem trazido mesmo, muitos problemas. Por isso pensamos que conhecemos as pessoas, mas depois vemos que não conhecemos nada. Se nós não sondarmos o mundo espiritual, nós não nos desenvolvemos espiritualmente, crescer a parte espiritual, absolutamente não vamos perceber nada do mundo físico, tanto no campo filosófico, tanto no campo da ciência exata, das matemáticas, da física, da química. Porque o mundo causal é a base de todas as manifestações no mundo físico. Não sei, isso é complicado. É por isso hoje temos, por exemplo, mesmo na área da medicina, doenças que o ser humano não atende. Por exemplo, a maioria de tipo de cancro tem origem no mundo espiritual. Então, quando o médico só quer usar o mundo físico para resolver o problema do cancro, não consegue. Por isso, basta ser diagnosticado de cancro, por exemplo. Praticamente 6 meses depois, tem que morrer. Não tem como. Porque a causa está lá, no mundo espiritual. Então, para perceber as coisas, precisamos crescer espiritualmente. É por isso que a Bíblia nos aconselha. Primeiro Deus. O primeiro mandamento é isso. Jesus também veio. Amar a Deus, todas as coisas. Jesus acrescentou. Procurai primeiro o reino do céu, o resto será acrescentado. É nas nossas relações, nas nossas casas. Se você diz, ok, vou estudar cientificamente, filosoficamente, não sei sociologicamente, minha esposa. Então procuro na internet que a mulher gosta disso, disso. Então pronto, eu estou pronto para casar, porque já tenho uma cartilha ali de comportamento das mulheres, vou lhe agradar assim. Mas vai se dar mal. Muito mal mesmo. E o casamento não vai andar bem. Então, e todas as coisas. Kant disse que a experiência não fornece o verdadeiro conhecimento. Mas ele reconhece que a experiência é uma parte do conhecimento, mas precisa primeiro de intuição e pensamento transcendentais. Significa, precisa desenvolver a parte espiritual. Quando desenvolve a parte espiritual, aí que pode ter o verdadeiro conhecimento empírico. Essa que o Kant está a explicar. Por isso, ele contraria os empiristas que dizem, não, o conhecimento vem só na experiência negativa. Infelizmente, a ciência moderna também acredita assim, que a experiência nos ensina. A experiência não ensina se nós não temos o conteúdo espiritual. Essa primeira coisa do pensamento da visão de vida tipo AB. Significa que Kant prioriza a fé e Deus para nós podermos compreender os fenômenos à nossa volta. Quando você tem fé em Deus, o seu espírito se desenvolve, aí pode bem interpretar as informações experimentais à sua volta. Depois do Kant, agora o filósofo vamos mesmo no verdadeiro campo da religião. E aqui que estamos na página 410. Página 410. Aqui vamos aqui, nasce o movimento espiritual naquele período chamado o pietismo, com um grande pastor, um pastor alemão, chamado Philipp Spener. Esse pietismo ensinava o quê? Esse pietismo, vamos devagar, disse, na esfera religiosa, emergiram novos movimentos
que se opunha à influência prevalecente do racionalismo na religião e proclamava a importância do zelo religioso e da vida interior. Esses movimentos valorizavam a experiência mística sobre as doutrinas rituais. Então, sabe, estamos já a sair um pouco da religião como uma doutrina, mas da religião como uma vida interior, uma relação interior com Deus. Quer dizer, essa doutrina, o que está escrito nos evangelhos, deve nos levar a ter experiências espirituais, a sentir Deus dentro de nós. Então, aí que vê, por exemplo, o pietismo. Apareceu na Alemanha, através de Philip Spener. Este movimento tinha uma vertente bastante conservadora e aderiu à fé tradicional, dando ênfase simultaneamente à experiência mística. Significa que estamos no século XVII, praticamente 200 anos depois da Reforma, aonde já as pessoas começam a crescer espiritualmente e começam a ter algumas experiências espirituais, sentir Deus no coração. Nós disse que o pietismo espalhou-se na Inglaterra e floresceu entre os fiéis, dando origem ao novo movimento da igreja, incluindo o metodismo. Então, aqui estamos em fases de crescimento espiritual. Porque a religiosidade provoca o crescimento espiritual. E quando mais crescemos, mais sentimos fenômenos espirituais. E esses fenômenos que sentimos, se não formos cuidadosos, as pessoas que não chegam a esses níveis podem pensar que a pessoa está a mentir. Podemos estar mesmo nessa nossa igreja de unificação. Mas está a acontecer fenômenos diferentes com cada pessoa. Amanhã podemos ouvir pessoa que, olha, eu estou a ver anjos aqui na sala. Então, nós que não estamos a ver, podemos pensar que essa pessoa está a ficar maluca. Mas pode ser verdade. Então, se não tomarmos cuidado, podemos começar a discriminar negativamente essa pessoa, que ela está a experimentar Deus de uma forma diferente. Nós aqui estava acontecendo naquele momento, quando as pessoas estão a rezar à vontade, estão a ler a Bíblia à vontade, começaram a experimentar fenômenos espirituais. Então, partimos do pietismo, que era um pouco mais conservador, mas também que levava as pessoas a ter experiências espirituais. Chegamos agora ao metodismo. O metodismo foi fundado pelos irmãos Wesley, e esses aqui, o metodismo aqui suscitou uma grande renovação em Inglaterra. Uma grande renovação em Inglaterra, perante o estado de estagnação espiritual em que se vivia. Quer dizer, chegou a certo momento, o pietismo também, bom, a igreja tornou-se tipo, ok, vamos para a igreja, voltamos para casa, vamos para a igreja, não há nenhum desenvolvimento espiritual. Então, chegou a certo momento, veio uma outra renovação, as pessoas ficarem cada vez mais a sentir cada vez mais a presença de Deus dentro dos seus corações, e esse movimento do metodismo espalhou-se rapidamente. Até a nossa irmã Susana, que pode explicar como ela é metodista de nascimento, pode nos explicar as diferenças, como que, comparando o metodismo, por exemplo, das igrejas batistas e luterano, normal. Porque aqui estamos a começar a nos aproximar das igrejas pentecostais, que no caso aqui George Fox, também
ele veio a explicar as experiências espirituais. Isso aqui até foi combatido mesmo, porque já era mesmo o movimento espiritual em outro nível, porque ele explicava a união mística com Jesus. Então, isso aí foi combatido muito mal. O George Fox, como aparece aqui, ele foi um cientista de renome com o sentido espiritual funcionando. Então, ele começou uma investigação sistemática do mundo espiritual e descobriu muitos dos seus segredos, embora sua pesquisa tenha sido ignorada por teólogo. Essa aqui foi ignorada por teólogo porque as questões espirituais são complicadas para a maioria das pessoas. Então, assim foram os conflitos naquele tempo. Aqui podemos notar o pietismo, o metodismo, o quaquerismo e os outros, como aqui, Edward lá, quando chega nos movimentos pentecostais agora da América, essa que faz muito barulho, para buscar o Espírito Santo. Então, isso criou estranhezas no lado da religião. Porque esses senhores, no caso, pietismo, metodismo, quaquerismo, e os grandes despertaram na América, essas igrejas pentecostais, se estranhava também entre si, porque o mundo espiritual é vasto. Então, cada um, conforme a parte espiritual que ele comunica, ele tinha sua forma de adorar a Deus, que os outros estranhavam. Porque estamos a vir do catolicismo, aquela forma de rezar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse tipo de rezar para estar no velório. Agora, entramos no protestantismo. O protestantismo de Lutero era mais os evangelhos de Jesus Cristo. Então, 200 anos depois, quando estamos agora no período dos conflitos religiosos, as pessoas cresceram espiritualmente. Então, começa a ter experiências espirituais diferentes dos luteranos originais. Então, os luteranos originais começam a achar os outros meio malucos mesmo, porque essa forma de pular na igreja, as pessoas invocaram o Espírito Santo, os outros deitam no chão, os outros pulam em cima dos bancos. Então, os outros veem isso com olhos meio de desconfiança. Até muitos foram expulsos das suas igrejas. Então, quando foram expulsos, mas estou a sentir que mesmo esse Deus mesmo na minha vida, começava também outra organização ali. Esse é o período de conflitos religiosos que se fala nessas páginas 409, 410. Mas se esses não foram conflitos violentos de se matar, eram conflitos de pensamentos religiosos diferentes. Então, as igrejas andaram a se dividir, não porque dízimo, não dízimo, mas por vocação espiritual. E isso ajudou cada vez mais as pessoas a crescer na fé. Esse é o período de conflito religioso. Essas religiões, tudo que aparecia mais como um propósito de aproximar cada vez mais o ser humano de Deus. Cada vez o ser humano sentir Deus no seu coração. Esse período de conflitos religiosos significa muitas denominações religiosas apareceram e se estranhava, mas não chegaram a um confronto muito violento assim. Mas não, aconteceu até. Não, a descoberta da América foi nesse período, porque foram perseguidos esses quakers, por exemplo, é ali que nascem os puritanos, foram expulsos mesmo. Até as pessoas chegaram a lutar mesmo.
As pessoas chegaram a lutar em nome de Deus, em nome da fé. Porque esses quakers foram expulsos da Inglaterra. É por isso que fugiram para a América à busca da liberdade religiosa. Foram conflitos mesmo muito fortes, em nome de Deus, infelizmente. Foram conflitos muito fortes mesmo. Agora, o que podemos tirar disso aí? O que podemos tirar disso aí como lição para a nossa vida? Não julgar a forma que alguém expressa a fé dele. Porque dentro da nossa igreja, as pessoas estão a crescer também, espiritualmente. Não sejamos insensíveis, teremos de desenvolver ouvir. Não, mesmo aqui no convento, já tivemos alguns desentendimentos entre os irmãos. Alguns, quando ora mesmo, é orar em voz alta e anda na sala de oração. Até os outros que oram calmamente e se sentem incomodados. Então, já tivemos essas. Ainda continua. Deus, como nos deu uma casa grande, eu tenho dito: olha, como a casa é grande, se você se sente incomodado pela oração do outro, procura uma outra sala, vai fazer a sua oração. Mas se nós já tivemos pessoas a reclamar da forma que os outros fazem oração, os outros fazem oração, andam dentro da sala, bate as palmas, e os outros se sentem incomodados, quando bate palma me desconcentra. Então, acaba gerando mal-estar. Então, assim, chegamos à conclusão que não. Se alguém se sente incomodado pela oração do outro, no tempo da oração, alguém pode sair calmamente, como Deus é moçambicano. Nos deu uma casa grande, então procura outro lugar para fazer a sua oração também. Es manifestar não significa que grita muito, isso não significa que ele é mais perto de Deus do que não grita. Não. Tudo depende das realidades espirituais que cada um sente. Temos irmãos aqui, quando começa a orar, começa a tremer mesmo, até a chorar muito, até os outros ficarem preocupados. Mas quando você escuta depois, vê que não, foi uma experiência pessoal que teve com o mundo espiritual e não tem nada de alarmante, nada de problema ou nada de especial, a não ser que a pessoa estava na oração dele, se encontrou com Deus. Então, se nós não percebermos esses fenômenos espirituais, vamos nos discriminar entre nós e vamos criar também conflitos entre nós, porque alguns vão ver que não, essa forma de rezar, estou a ser maltratado, então é melhor eu começar também minha igreja de unificação com o meu verdadeiro pai aqui, para orar da minha maneira. Outro também, não. O que podemos fazer é ser tolerante, como Deus é tolerante. Se alguém está a orar da maneira dele, não está a fazer estrago, só está a orar, ele chora, ele se encontra com Deus, ele grita. Ok, it's good. Se o outro também ora em silêncio, também se encontra com Deus no silêncio. Ok, it's good. Então, se alguém quer dizer, a tolerância é sempre muito importante numa família e numa igreja. Porque o que criava todos esses conflitos é que certo? Não, 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 não. Essa forma de orar, não isso que Jesus nos deixou, então pronto, não, saia dessa igreja. Isso já não fica bem. Essa é a lição, tolerância. É tolerância mesmo. Claro que, se ver que já estamos a chegar ao nível de profecias, alguém começar a profetizar outros aqui, que não, você vai morrer amanhã, não sei, você feitiçou fulano, não sei, você porque ele ficou doente. Já, se chegarmos a alguns espíritos dessa maneira, vier, aí precisamos agora tomar cuidado. De que? Fazer o quê? Centralizar. Consultar os mais velhos que temos, alguma irmã com irmão que está a profetizar assim, que não, vai acontecer isso amanhã, depois da manhã, o fulano vai morrer, isso vai acontecer. Dá para ouvir lá da verdadeira mãe o que vai dizer se o espírito
que manifesta dentro do irmão é o espírito bom ou o espírito mau. Quando chega nesses níveis de profecias, aí já, porque isso pode dividir completamente as pessoas e pode criar distúrbio, até mesmo o espírito mau pode começar a criar desordem. Mas quando uma oração, a pessoa sente Deus, o mesmo, quer dizer, todas as coisas precisamos centralizar com calma e com paciência. Agora, as lições que podemos tirar agora, já temos as duas visões que aconteceram no mesmo tempo. No lado, tivemos ontem os conflitos ideológicos que separaram o ser humano de Deus. A tendência dessas ideologias de humanismo, iluminismo, racionalismo, empirismo, deísmo, esses aí procuravam afastar o ser humano de Deus. Agora, hoje temos o pietismo, metodismo, quaquerismo, grande despertar, idealismo alemão, essas coisas tudo. Esses aí procuravam mais se aproximar cada vez mais do ser humano de Deus. Então, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, tinha esses movimentos. E agora, perante esses dois movimentos, que ainda continua hoje. Hoje temos pessoas humanistas, ainda completamente humanistas, outros materialistas completamente, e temos pessoas que são mesmo na religião bem convencidas. Agora, qual é o certo? Claro, nós somos religiosos. Vamos dizer que a religião é o certo. Mas precisamos entender essas filosofia, ideologia, todas, para podermos consolidar a nossa fé e, ao mesmo tempo, para podermos bem perceber o mundo à nossa volta. Porque vamos te ouvir a cada momento, mesmo onde vocês trabalham, onde estudam, onde vivem, nas conversas. Vamos ouvir essas ideias todos os dias. E como o mal é maior dentro de nós, dentro da nossa sociedade, essas ideias de helenismo, humanismo, nos atrapalham, materialismo, nos atrapalha. Porque, num certo momento, pode parecer verdade. Como aqui o empirismo diz, o conhecimento vem da experiência. Mas vemos que, na verdade, não. O conhecimento vem do crescimento espiritual. Mas não é fácil, porque o crescimento espiritual é lento dentro de nós e é uma coisa imaterial, intangível. Então é difícil. Mas olhando mesmo no mundo, na história da ciência, vamos entender claramente que nas nações aonde a religião foi mesmo pregada, foi ensinada, as pessoas se converteram, é naquelas nações que a ciência se desenvolveu. Mas isso vamos ver nos estudos que vem amanhã, porque já é quase 6 horas. Então, amanhã começa a sessão 3. Então, para hoje, é tudo. Cada um já tem uma matéria, acho, para organizar sua vida e não se deixar enganar por teorias que vão criar problemas. Já acho dá para analisar melhor. Vamos terminar por aqui, desejando um bom dia para todos e um bom fim de semana. Bom dia.